Gente, estamos de volta com mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi e hoje eu estou com uma pessoa super especial, um médico super badalado e querido aqui na comunidade brasileira, o Dr. Lucas. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo bom, amigo? Como você tá? Tudo bem? Prazer, muito obrigado por estar aqui. Prazer é meu. Sei que a sua agenda aí é uma loucura. Homem ocupado, é medicina, é balada, é tudo. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje. E a gente vai separar a nossa entrevista em duas partes. A primeira, ele vai contar um pouquinho como foi, né, se tornar um médico aqui na Austrália. Então, fica ligadinho. E a segunda parte vai ser mais esse lado empreendedor. Ele vai contar uns segredinhos aí para você, de repente, ser um sucesso aqui na Austrália ou, de repente, no Brasil, né? Então, fica aí ligadinho. A gente já vai começar. E eu já vou começar aqui, né, já direto, né? Como é que foi esse processo de vir para a Austrália? Por que a Austrália? Por que a Austrália? Sempre é. Bom, antes de tudo, muito obrigado por me convidar. É um prazer estar aqui, né? Oi, todo mundo e a comunidade brasileira, né? Que é sempre um prazer estar no meio. Ah, a gente que tá feliz em ver você. Bom, então, eu acho que é uma das perguntas que todo mundo sempre já faz. Já começa por aí, né? Tipo, por que vir para a Austrália, né? O que faz? Eu acho que, como a maioria das pessoas, né? Eu acho que nós temos dificuldades reais no Brasil, né? Nós temos dificuldades, eu acho que principalmente quando nós estamos começando uma carreira, quando nós estamos começando os nossos sonhos ali, né, profissionais no Brasil. E eu acho que isso foi das principais coisas que me fizeram vir, né? Tá. Eu acho que um fator que nunca vai ser esquecido infelizmente, o Brasil é um país que é violento, né? Tem um índice de corrupção, que se você não conhece pessoas, se você não tem, sei lá, uma família que tem coisas importantes, alguma coisa que você vai ter muito mais dificuldades, né? E eu acho que eu me encaixava mais nesse ponto e eu via, por exemplo, na minha parte médica, né? Eu via um monte de amigos, não sei o que e tal, com pais médicos, com famílias médicas, com não sei o que, já tem clínica, já tem hospital, e eu tava lá e eu falei, tipo assim, putz, como que eu vou começar, né? Exatamente. Onde que eu vou começar e tal. Então, e eu já tinha vindo para a Austrália como intercambista, como high school, legal. em 2001. Né? E eu tinha passado 7 meses aqui e me apaixonei com a Austrália. Achei que era um país que tinha uma qualidade de vida muito bacana, que oferecia muitas oportunidades e que ainda tinha muito para crescer. Né? E acho que ainda tem. Sim, ainda tem. Né? Então, eu falei, eu acho que a Austrália é legal, né? Aí em 2009, quando eu ainda estava na faculdade, eu falei, bom, aquele sonho de adolescente ali, vamos ver como que é a parte médica, vamos ver se é uma coisa que realmente é interessante. Aí eu resolvi fazer uma parte da faculdade, né? Eu vim para fazer 3 meses na Universidade de Sydney. Ok. Fiquei lá, fiz um que a gente chama de internato, né? Eu fiz um internato de cirurgia plástica e de neurocirurgia, né? Na Universidade de Sydney. Que legal. E aí, durante essa época, eu falei, tá, vamos ver o que eu tenho que fazer para me mudar para a Austrália e trabalhar como médico. Certo. Né? Então... e aí resolvi encarar a bronca. E assim foi. E aí eu consegui buscar as informações, né? Que não foram fáceis. A gente vai conversar sobre isso, mas que não foram fáceis de conseguir. Mas aí comecei a trilhar o caminho, né? Mas eu acho que... Você procurou as informações por você mesmo? Ou você teve alguém para te guiar? Eu tive. Enquanto eu estava no Brasil ainda, na faculdade, né? Eu e um amigo meu, né? Que fizemos isso, né? Que viemos e começamos a explorar. Na época não tinha muita gente que vinha para a Austrália. Na época não tinha muita gente que conhecia os caminhos nem nada. Mas um grande amigo meu que estava no Brasil também, né? Na época, o irmão dele estava aqui. Ele tinha vindo há uns 2, 3 anos antes e morava em Adelaide. Tá. Aí, nesse período que eu vim aqui em 2009, eu entrei em contato com o irmão dele, que eu não conhecia na época, né? E falei, então, sou amigo do seu irmão, ele me falou que você tá morando na Austrália e tá trabalhando como médico, né?
tô indo pra Austrália. Bora encontrar? Na cara dura, né? Você tem que ter cara dura pra vir pra Austrália. Aí fui só pra ver ele mesmo, né? Eu tava em Sydney, fui pra Adelaide, né? Passei um fim de semana lá com ele, né? Ele foi super repetitivo, né? Ele tá aqui até hoje, o Dr. Tomás, ele mora em Brisbane, ele abriu uma clínica também lá em Kangaroo Point, muito legal, a gente é super amigo. E aí ele já tinha passado por alguns processos, né? Que me ajudaram, assim, demais, 100%. Né? Então, ele falou, tipo assim, cara, essas provas aqui, estuda por aqui, faz isso aqui, não perde tempo fazendo isso, né, e tal. Então, a ajuda dele foi vital ali no comecinho, né? Porque é engraçado, porque, bom, como todas as outras partes, né? Eu acho que tem muita informação errada. Com certeza. Né? Na época que eu vim, como eu acho que tinham poucos médicos aqui e o caminho era um pouco mais gray, né? A gente não sabia direito o caminho. Eu busquei muita informação por conta própria. Sim. Né? Eu corri muito atrás por conta própria, fui no site do Australian Medical Council, né, da AMC, que não falava nada muito claro, falava você pode fazer assim, você pode fazer assado, mas não dava diretrizes. Fui no site da APRA, fui em todos os sites, né? Mas tinha uns fóruns de o que eles chamam de IMG, International Medical Graduates, né? De médicos. Eu acho que, infelizmente, nos fóruns você tinha muitas pessoas que não estavam dando certo e que não estavam tendo o sucesso que era para estar. E que desencorajavam. Aí tava minando como é que fala? A esperança dos outros. E aí você perguntava e a galera falava, não, é impossível, não tem como, eu já tentei assim, já tentei assado e etc, etc. E aí você sai e você fala assim, cara... Acabou. Nunca vou conseguir, não tem como, né? Mas aí, basicamente, eu resolvi falar, tipo assim, cara, vou ignorar quem tá falando que não dá, porque... Vou meter minha cara. Tem gente que está aí, então se tem um que conseguiu... Você consegue também. Eu consigo também, né? Não vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil, mas vamos ver, né? Vamos ver o que a gente tem que fazer. Sim. E o processo para vir como médico é um processo muito estranho, tá? Então, depois que eu pesquisei bastante e tal, eu vi, maravilha. Então, tem algumas coisas básicas que a gente tem que fazer. Quando a gente acha, por exemplo, eu sou médico no Brasil, quero vir para a Austrália. Tá, na Austrália você não é médico. Você não é reconhecido como médico. Como assim? Entendeu? Você só vai ser reconhecido como médico uma vez que você passou pelo processo de revalidação. Verdade. Então, você pode chegar aqui e pode falar, tipo assim, mas eu sou médico isso, sou médico aquilo, sou médico aquilo. Mas aqui você não é médico. Aqui você não é nada. Aqui você nem tem título de médico, entendeu? Então, até você ter o título revalidado, você não é médico. Ai, que dor. Entendeu? Então, primeiro passo você tem que revalidar o seu diploma. Você tem que aplicar no Australian Medical Council, você tem que mandar documentos, eles têm que mandar para ver uns negócios internacional, de faculdade, de registro e tal. Aí, a partir desse processo, que demora alguns meses, e claro, como tudo na Austrália, algumas centenas de dólares, né? Então... Você lembra, mais ou menos? Olha, eu acho que eram uns $200 na minha época. Isso eu tô falando há 12 anos atrás. Nossa, com certeza é muito mais. Agora eu não tenho nem ideia de quanto que é. Com certeza é agora muito mais. Milhares, né? Porque com certeza, mudou muito. Com certeza. Mas então, aí a partir do momento que... Beleza, eles falavam tipo assim, ok, a gente aceita que você tem um título de médico, tá? Tá. Aí o processo vai começar. Meu Deus. Entendeu? Aí vai começar. Aí, maravilha. Aí, a primeira coisa que a gente tinha que fazer tinha que fazer uma prova do Conselho de Medicina, tá? A prova tinha 2 passos. Ainda é a mesma coisa. A gente tem uma que chama MCQ, que é o Multiple Choice Questions, né? E a gente tem o que chama de Clinical, que são cenários que a gente tem um ator
e eles põem um caso e a gente tem que fazer igual a gente está fazendo aqui. Então, você tem um role play, né? E aí você fala, oi, tudo bom? Meu nome é Dr. Lucas, qual é o problema? E aí você começa e faz como se fosse uma consulta normal. E tem alguém te assistindo, tem alguém do seu lado te avaliando. Assistindo. Exatamente. Caraca, que pressão. Pressão é tensa, você tá lá assim, né? Tremendo já, né? Mas aí, e claro, passar na prova de inglês. Né? Na minha época, a gente não podia fazer outra que não fosse IELTS. Verdade. Então, na minha época, a gente só podia fazer IELTS e a gente tinha que tirar 7 em cada componente específico. Nossa. Em uma prova só. Eu não podia fazer, por exemplo, eu tirei 7 agora, mas tirei 6 aqui, aí eu vou juntar com essa e fazer. Não, você tinha que tirar tudo 7 de uma vez, né? Tinha que ser tinha diferença de acadêmico ou general? Tinha que ser academic. Tinha que ser... Tinha que ser academic, Nossa! Tinha que ser academic. Jesus! Muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Mas aí já começa uma primeira dica, na minha opinião, tá? Eu comecei a olhar tudo isso do Brasil. Do Brasil. Antes de vir para a Austrália, né? Porque a gente sabe que uma vez que você chega na Austrália, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que cozinhar, você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que fazer tantas milhares de coisas que talvez você não vai conseguir focar tanto. Às vezes você no Brasil, que você já tem algumas facilidades, você pode ter família, você pode ter amigos, pode ter alguma coisa assim. Você começa a olhar do Brasil já antes de você vir, né? Você já tem o seu objetivo em mente, você já tem aonde que você quer chegar. Você começa a olhar e já começa o processo. Então, De repente, essa prova de inglês, a pessoa já faz... Exatamente. Exatamente. Eu fiz no Brasil. Olha então, só. Eu fiz... A sorte, eu já sabia inglês, eu já era proficiente em inglês e tal. Então, eu só precisei de fazer uma prova, passei na primeira. Nossa! E... Palmas! Então, assim, cara, né? Tira o chapéu. Então, isso já foi uma Nossa, coisa uma muito boa. Vitória! Uma vitória. Já porque, começou... Assim, eu conheço milhares de pessoas aqui, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que é super... O cara fala seu inglês super bem, não sei o quê. Ele fez 11 provas. Exatamente. 11 provas. Exatamente. Você quer se matar no meio do caminho, você acha que você não sabe nada. Exatamente, porque né? já vem a pressão da prova anterior, né? Já fica aquele negócio na sua cabeça, você não vai conseguir passar. Exato. Tem gente que fica muito nervosa, né? Na hora de fazer a prova. Enfim. Aí chega no speaking, trava. Nossa, então chega, né? E aí você não consegue. De Então, e eu também fiz a primeira prova, a MCQ, né? Eu também fiz antes de vir para a Austrália. Só que na época eu não tinha prova, não podia fazer no Brasil, agora já tem. Então eu fui para a Alemanha. Então eu fui para a Alemanha, fiz a prova lá na Alemanha e graças a Deus passei de primeira semana. Então... Que loucura! Que eu não tive que fazer isso de novo, né? Então, Gente, isso foi chocada. em 2011, né? Aí, beleza. Aí, em 2011, eu já tinha passado nessas duas. E aí, eu já poderia aplicar para um registro na APRA com essas duas, né? Tá. Como médico, né? Olha Porque eu já só. tinha feito a revalidação de diploma. Sim. Já tinha passado no MCQ, já tinha passado no IELTS. No IELTS. Então, eu já poderia ter o que a gente chama de Limited Registration. Tá? Certo. Então, no caminho médico, né, você tem diferentes pathways, que eles chamam. Né? Então, você tem, para começar, a gente tem o que a gente chama de Standard Pathway e a gente tem Specialist Pathway. Ok. Tá? Então, vamos supor, você é, não sei, cardiologista no Brasil e você quer vir como cardiologista. Você tem que ir pelo Specialist Pathway. Specialist, ok. Né? Qualquer médico pode vir pelo Standard. Né? A minha opção foi, eu não quero criar raízes no Brasil, eu não quero fazer especialidade no Brasil, nem nada, porque eu sabia que isso dificultaria para eu vir. Tá. Então, eu sabia que pelo Standard Pathway, sendo uma coisa mais abrangente, já provavelmente teria como abrir mais portas para mim. Tá. Né? Então, o que eu fiz foi, eu comecei a trabalhar lá no Brasil como médico de família. Certo. Eu trabalhei 2 anos como médico de família no Brasil, Tá. enquanto eu fazia o processo dessas provas
né? Juntei um pouco de dinheiro para poder vir, Sim, porque eu não tinha dinheiro é nenhum, lógico. né? Então, e fiz isso e apliquei para a Standard Pathway. Aí, na Standard Pathway, o caminho você tem que ter o que a gente chama de General Registration. Certo. Tá? A General Registration vai ser quando você conseguiu passar nas 2 provas do MC, no MCQ e no Clinical, no IELTS, e teve experiência supervisionada na Austrália. Você tem que fazer pelo menos 48 semanas do que eles chamam de rotations, que é como se fosse um placement. Certo. Tá? E você tem que cobrir áreas básicas da medicina. Você tem que cobrir emergência, cirurgia e clínica. Uau. Tá? Depois que você cobriu esses, você pode completar com qualquer outras coisas as 48 semanas. 48 semanas. Tá? Ou seja, é basicamente 1 ano, né? De trabalho. Só que... Pago? Pago. Você é pago. Ah, tá. Não, você é pago. Meu Deus. Só que o problema e onde que a maioria das pessoas acaba ficando presa eles criaram um buraco negro que não dá para você sair. Como assim? Para você ter o seu primeiro emprego como médico na Austrália, você precisa de ter um registro com a APRA. Certo. Tá? A APRA é como se fosse o CRM. Né? Então, eles vão te dar o número de registro, você vai e fala, tá, eu sou médico, eu tenho meu registro aqui, né? E você aplica para o emprego. Só que, para você aplicar para o seu registro, você tem que ter uma oferta de emprego. Então, o que acontece? Você nunca consegue sair do lugar, porque ninguém te dá uma oferta de emprego, porque você não tem o registro. Só que você não consegue ter o registro porque você não tem uma oferta de emprego. Você tá de brincadeira comigo. E aí, como que a gente sai que você faz desse isso? conundrum, né? Então, e aí é que entra a garra que a gente tem que ter e a persistência desde que você resolve vir para a Austrália. Nossa. Né? Então, basicamente, o que você tem que fazer, você tem que ter alguém que está disposto a te dar uma oferta de emprego sem ter o registro. Certo. Tá? Então, todas as vagas que você foi no Seek, você foi em qualquer website que tem lá, vaga para médico, vaga para médico, vaga para médico, você não vai conseguir aplicar para nenhuma. Você pode aplicar para todas, você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque vai chegar num ponto que ele vai falar qual que é o seu registro, você não tem o registro. Qual que é a sua referência, você não tem referência. Entendeu? Prática na Austrália, você não tem prática na Austrália. Caraca. Tá? Então, você tem que criar caminhos tipo through the back door, né? Pelas portas dos fundos. Então, no meu caso, basicamente, eu acho que eu mandei e-mail para todos os médicos existentes na Austrália. Ai, meu Deus. Eu entrei no site de todos os hospitais da Austrália, eu vi quem eram os chefes de departamentos em todos os hospitais da Austrália. Caraca. Em Adelaide, em Melbourne, em Sydney, em Brisbane, em, sei lá, não sei o que, no meio de do nada, entendeu? E mandei e-mail, falei, oi, tudo bom? Meu nome é Lucas, sou médico, quero ir pra Austrália. Tipo, você não quer me dar um emprego? Basicamente assim, cara. né? Na cara dura mesmo. Na cara dura. Né? E aí, uma pessoa, na verdade, tiveram 2 pessoas que... Eu acho que eu recebi uns não tô brincando, uns 2.000 nãos. Né? Todo mundo falando, não tem como, você não tem registro, você não tem... Não tem como. Maravilha. 2 pessoas responderam falando, então... o caminho, talvez, que fosse melhor para você, seja esse. Me dão algumas dicas, né? E um deles foi muito interessante. Foi um professor de psiquiatria da Universidade de Adelaide, que fazia o recrutamento para Melbourne. Aí, ele me respondeu e falou, olha... o caminho para você fazer tem que ser assim, você tem que ser... Eu nunca vou esquecer, ele falando, tipo, você tem que ser politely persistent. Né? Olha só. E você, se eles te responderem 1 mês depois, manda de novo, fala, e aí, e agora? Tem alguma oportunidade? E vai falando assim. E eu fui politely persistent com ele.
e fiquei pentelhando o cara. Ai, aí ele, por que eu falei isso? E aí, nesse caso, ele virou e falou assim, tá, então, quando você chegar na Austrália, vamos marcar pra gente conversar, né? E eu falo, quando que você vem pra Austrália? Aí eu falei, Você nem tinha. Eu não tinha passagem, não tinha nada. Aí eu virei e falei assim, eu vou estar na Austrália em maio. Sei lá, inventei uma data. Isso era, sei lá, fevereiro. Aí eu falei, só tô terminando de arrumar as coisas aqui no Brasil e tô indo. Aí ele falou, tudo bem, então vamos marcar uma entrevista e vamos marcar uma coisa no dia, sei lá, 8 de maio. Aí eu falei, ok, perfeito, tá marcado. Agora eu tinha que vir pra Austrália. Então, gente! Aí comprei passagem e vim pra Austrália pra fazer entrevista com o cara. Para tudo! E aí foi aquela coisa, né? Tipo assim, eu falei, maravilha, a primeira entrevista que vou ter na Austrália é com um professor de psiquiatria. O cara já vai estar me analisando desde o momento que entrar na porta, né? Então, eu falei, cara, não tem nada pra perder, né? E é isso, a gente vai conseguindo assim. Aí fiz entrevista, batendo papo, foi super tranquilo, super legal, conversamos sobre um monte de coisas. Aí ele falou, gostei, vamos fazer uma entrevista clínica, então. Aí eu falei, putz, não tô preparado, né? Tipo, sei lá, lógico. Cara. Tipo, e aí ele começou a me fazer perguntas clínicas de psiquiatria, que eu nunca tinha trabalhado na psiquiatria. Caraca! E maravilha, foi tudo bem. Foi tudo bem? Tipo, sei lá, falei o que eu sabia, né? E tal, tipo, falei, eu não sou psiquiatra, mas... Sim, ele vai entender. Ele vai entender e tal. E acho que eu fui bem. E aí, um mês depois, ele me ofereceu uma oferta de emprego. E ele, com a carta da oferta de emprego, eu fui, apliquei na APRA e aí eu consegui o meu primeiro registro. Não acredito! Então, isso foi em 2012. Suado. Né? Então, só que aí uma vez que você está dentro do sistema, aí você consegue começar a trilhar o seu caminho. Certo. Entendeu? Então, comecei a trabalhar nessa área, comecei a trabalhar na psiquiatria, né? Numa internação psiquiátrica no norte de Melbourne, que é das internações mais barra pesada que tem aqui em Melbourne, né? Foi uma super experiência, foi uma puta experiência. Fiquei super amigo do meu chefe, que hoje, na verdade, é o diretor da área de psiquiatria de Melbourne inteira. Tipo, caraca. Né? Somos super amigos hoje em dia e tal. E aí você começa a abrir o espaço, né? Trabalhando bastante, não recusando emprego, não falando, isso aqui tá muito longe, isso aqui tá muito tarde, isso aqui tá não sei o que e tal. Tá, né? Porque aí você tinha que ir pra vários lugares, então. Na verdade, assim, né? Eu tava só naquele centro, né? Mas... Surgiam oportunidades. Aí, enquanto eu tava nisso, aí, como eu já tinha um emprego, aí eu apliquei pra GP. Tá. E aí já consegui entrevista para trabalhar também como que eles chamam de Non-Vocationally Registered General Practitioner, né? Non-Vocationally Registered GP. Você faz o mesmo trabalho de tudo, só que você recebe menos, basicamente. Olha só que sacanagem. Pelo governo, né? Olha só. Então, e aí consegui, depois de um tempo que eu estava trabalhando na psiquiatria, aí eu tive que fazer outra prova, para GP. Essa prova é uma prova que era bem intimidadora. Que era uma prova que a gente chegava, né? Tinha um painel, na verdade, eram 2 médicos e um membro da comunidade. E não era uma prova que basicamente não tinha nada para escrever, não tinha nada. Eles chegavam, me davam um caso e eu tinha que desembolar o caso. Tipo, só que eles não me falavam, tipo assim, eles não davam feedback, eles não falavam nada. Então, eles falavam, tipo assim, então, seu próximo paciente é um paciente X, com tantos anos, tá vindo com uma queixa X. O que você faz? Aí, maravilha, aí você tinha que falar sem parar por 20 minutos, sei lá. 20 minutos? Não, acho que era 15 minutos. 15 minutos. E também, né, todas essas provas, eu esqueci de falar, né? IELTS, todo mundo sabe, né? Os preços das provas. Agora, todas as provas médicas, é pelo menos uns $3.000 a prova. Então, por exemplo, o MCQ, na minha época, agora também eu não sei quanto que tá, mas na minha época eram uns 3.500.
Essa que chamava Pesky também era uns 3.000 ou 3.500. A Clinical, eu acho que era 4.500 ou 4.000, alguma coisa assim. Então, todas as provas você tinha que... Então, basicamente, todo o dinheiro que você ia ganhar... Que você vai ganhando, você já tem que pensar que vai embora. Exatamente. Então, né? Aí fiz a PESC, né? E aí você tinha o rank da PESC você tinha 4 níveis, que era tipo assim, não supervisionado, supervisionado só por telefone, supervisionado pessoal ou não pode nem trabalhar. Entendeu? Certo. Aí eu peguei o segundo, porque não existe, você sempre vai ter que ser supervisionado, né? Então, eu peguei o que era, teoricamente, possivelmente, o mais alto que eu poderia pegar, e aí eu pude começar a trabalar. E você já sabe na hora ou eles falam depois? Falam depois. Falam depois. Umas 2 semanas depois. 2 semanas? Ai, meu Deus. Haja coração. Né? Aí comecei a trabalhar numa clínica em Altona. Certo. Né? E aí também, outro problema. Você tinha que trabalhar num negócio que eles chamam de Area of Need, ou District of Workforce Shortage. Certo. Né? Então, é outra coisa que é difícil de compreender, que não é geográfico. Então, por exemplo, era em Melbourne, mas era District of Workforce Shortage. Né? Caraca. Infelizmente, hoje em dia, eles mudaram um pouco as classificações e para você conseguir uma District of Workforce Shortage em Melbourne é praticamente impossível. Eles não estão dando novos registros. Então, seria só se tem alguém que tem o registro e essa pessoa sai, aí alguém, teoricamente, pode pegar aquele registro. Que doideira. Então, se você quiser trabalhar como GP, né, você tem que preencher esses critérios. Esses requisitos, né? Aí, na minha trajetória, o que aconteceu foi... Eu comecei a trabalhar como psiquiatria, né? Não é como psiquiatra, não sou psiquiatra, não era psiquiatra. Sim. Mas eu trabalhava como o que a gente chama de HMO, né? Hospital Medical Officer. E tocava a ward, né? Tocava o ambulatório lá, né? A internação de psiquiatria. Quando eu fiz essas outras provas para GP, eu consegui, então, mudar e começar a trabalhar como GP. Né? E aí, é um outro processo que você começa. Então, durante esse processo, eu fiz a prova clinical. Sim. Né? Não passei de primeira. Tive que fazer um retest, que era quando você tinha... Você podia falhar um certo número, mas aí se você... Eu acho que era de 16 questões. Se você fizesse 12, você podia fazer um retest, que você não tinha que fazer a prova toda de novo. Você só fazia as questões que você falhou. Não, você tinha que fazer 8 questões de novo. Aí eu tive que pagar mais, sei lá, $3.000 e fazer de novo. Aí passei, e aí, durante esse tempo, né? O GP, no caso, é até uma dica para quem quiser vir, né? Trabalhar assim. O GP, ele pode contar como as rotations. Então, às vezes, você não precisa fazer aquelas rotations que eu falei antes, né? De emergência, cirurgia, etc. Se você tem um trabalho full-time como GP, esse trabalho, ele vale como as rotações. Porque como GP, você vê cirurgia, você vê um pouco de tudo. Olha só. Então, já ajuda. Já facilita. Porque, às vezes, nos hospitais, você vai cair naquele... coisa que você não sai do lugar, né? Então, maravilha. Aí eu consegui pegar a full registration. Isso, eu comecei o processo em 2011, eu peguei a full registration em 2016. Então, demorou um pouquinho. Eu pensei que, tipo, tudo isso tinha sido, sei lá, 1 ano e meio, sei lá. 2016. Entendeu? Por quê? Porque... E eu te falar que, assim... Que eu não fui dos casos mais lentos, não. Sabe? Tipo... a minha mulher foi mais rápida que eu. Minha mulher é ginecologista, né? Ela começou do mesmo jeito. Ela teve que fazer 4 provas de IELTS. Não passava. Aí a sorte foi... Quando eu saí da psiquiatria... Ela já tinha passado. Aí eu só cheguei pro meu chefe e falei... Olha... Tô saindo, mas se você quiser, minha mulher tá aqui. Olha só. Aí ela entrou, começou a trabalhar.
E ela fez exatamente a mesma coisa que eu fiz. Mandou você e-mail para fez? todo mundo. Inclusive, um dos e-mails que, na verdade, foram o que abriu a porta e que começou a abrir as portas do Austin, né? Para brasileiros, porque até então não tinha tido nenhum brasileiro trabalhando no Austin Hospital. Ela mandou uma carta para o Chief Executive Officer do Austin. Nossa! Do hospital inteiro. O cara deve ter olhado e falado, o que essa louca, Essa cara? louca tá mandando e-mail pra mim. Só que aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas essa é a recrutadora. E deu um forward do e-mail pra ela. Olha só. Provavelmente a recrutadora olhou e falou, que isso? Que esse cara tá me recomendando essa menina, né? Sim. Contratou a Já ela. Já vai como referência. Já foi com uma referência, tipo, super alta. Aí mandaram ela lá pra Echuca, Nossa. né? Tipo, foi pra lá, mas a Super gente falou, interior. maravilha, vamos, né? Tipo, aí ela ficou lá, eu fiquei aqui, cada um trabalhando, cada um trilhando sua coisa. Aí ela foi pegando plantões de coisas aqui, né? Pra ir abrindo caminho, foi trilhando. E aí começou, aí conseguiu pegar as rotações, conseguiu ir trocando coisas para pegar as rotações necessárias, né? E aí, desde então, aí começou a abrir um pouco mais de portas no Austin, né? E aí, hoje, até tem vários brasileiros trabalhando no Austin também. Caraca, né? então vocês foram os... Acho que a gente começou a abrir umas portas aqui, né? E aí depois eu consegui pôr mais gente também na psiquiatria, né? Mais brasileiros que me contactaram, né? Nossa, que show. Tem o Ricardo, tem a Débora, eles estão em Adelaide agora, né? Que eu ligava e falava assim, então, tem uns amigos aqui que tem como você dar emprego para eles? Aí a gente conseguia fazer essas... sair do buraco negro. Olha, né? Pra só, todo mundo aí. que legal. Então, Muito bonito da sua parte. Mas aí foi isso, aí temos, né, a gente teve alguns amigos que a gente conseguiu, né, fazer isso. E aí depois eu entrei na parte do GP. E aí eu tive que fazer tudo de novo para o GP. E aí eu tive que trabalhar uns anos, aí já era 4 anos que eu tinha que trabalhar como Non-Vocationally Registered GP, na Austrália. Eles reconheceram alguns do tempo que eu fiz no Brasil. Finally. E aí eu tive que fazer as provas para ser um especialista em medicina de família, que é o que a gente chama de Fellow do RACGP, do Royal Australian College of GPs. Né? Que era o que você fazia no Brasil. Era basicamente o que eu fazia no Brasil. Mas no Brasil você não tinha um college de GPs, não existia, né? Não tem médico de família no Brasil praticamente. Né? Então, era uma coisa que, até assim, né? Hoje em dia ainda tem muita gente que não consegue entender como que é o que é o GP. Sim, né? sim, tipo, mas peraí, ele é ginecologista porque ele fez meu Papa Nicolau, ele é dermatologista porque ele tirou um câncer de pele de mim, ele é psiquiatra porque eu tava com depressão. Ele é o Severino do... Exatamente, né? Então, tipo, e no Brasil se a gente Severino do hospital. Faz tudo. Faz tudo. Então, no caso, o GP, né? Exatamente isso. A gente faz tudo. A gente faz de tudo. E se tem alguma coisa, vamos supor, né? Agora você vai ter que operar. Tá, beleza, eu vou te mandar pro cirurgião. O cirurgião opera, devolve o paciente para mim. Né? Então, você tem uma referência. Uma referência. Ali. Né? Muito doido isso. É interessante. Na verdade, é um modelo do ponto de vista médico, é um modelo que funciona muito melhor. Né? Um modelo que a gente consegue prover um serviço de muito mais qualidade quando você tem um GP. Sim, que bom, você gosta, né? pode que, confiar. Infelizmente, tem muitos aqui na Austrália que Sim. Todo mundo sabe. Então, aí beleza, aí fiz as provas e aí eu acho que depois disso, né, apesar de muitas vezes a gente pensar que assim, não, mas agora você já tem General Registration, já tá tudo certo e tal. Eu acho que aí foi quando eu tive a minha maior barreira e que eu tive as minhas maiores frustrações e que eu achei assim, cara, vou chutar o balde, não vou conseguir, não vai dar, que eu já estava trabalhando, já trabalhava como GP por vários anos, estava tentando fazer as provas de GP. E tinha uma das provas, que é uma prova super bizarra, e que eu não estava conseguindo passar. E eu tive que fazer a prova 4 vezes. $4.000 cada vez que eu fazia a prova. Meu coração. Então, assim, se você for pegar tudo que eu gastei, eu acho que eu devo ter gastado de $30 a $40 mil só de provas. Nossa, acho que é até mais, viu? Meu Deus do céu.
E aí, nesse ponto, né, que foi em 2018, que eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, não consigo mais. Tipo, vou give up. Uhum. Né? Que eu acho que muita gente Faz. passa isso acaba. aqui na Austrália, né? E muita gente desiste. Desiste. Né? E vê, tipo, porque você tem tantas barreiras, né? Que você tem que passar e tantas frustrações, tantas coisas. Mas eu acho que aqui na Austrália, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, que a gente tem que ter muito em mente, é que eu acho que a Austrália vai te testar até o seu limite, até o limite. Ali. Sabe? Tipo assim, vai ver... Com certeza. Quanto você quer realmente estar aqui. Ai, meu Deus. E aí, nesse ponto, eu literalmente, eu chutei o balde, eu falei, cara, eu já estudei, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já fez mais do que... Estudei 1 ano e meio, mais ou menos, só para essa prova. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, estudava 3 a 4 horas por dia, sabe? Tipo, sentado, lendo livro, fazendo questão e fazendo. Meu cérebro tava assim, fritou, não consigo mais. Aí chutei o balde, parei de estudar. Falei, vou fazer a prova de todo jeito, mas whatever, né? E aí passei. Ai, que ódio! Eu acho que quando você tira aquela pressão de você mesmo, né? Aquele estresse, aquela carga que você tá carregando, né? Eu acho que eu consegui dar aquela relaxada, né? E aí o cérebro funciona muito melhor. Gente, né? Que loucura. E aí passei tranquilo, e aí maravilha. E eu já podia fazer, então... Aí era a hora que eu já podia começar a empreender, né? Porque eu já tinha conseguido uma segurança maior, né? Então já dava para eu começar a arriscar mais. Sim. Né? E aí eu já vou te cortar, porque a gente vai para a segunda parte. Do empreendedorismo. Gente, muito obrigada pela companhia. Aguardem aí o episódio número 2, que a gente vai continuar aqui nossa conversa. Eu tô amando, eu tô aqui, tipo, conta mais. Até o próximo episódio. Um beijo. Te espero na parte 2.